Muito boa noite, turma. Hoje a gente está na nossa terceira aula prática da matéria de diagnóstico cinético funcional e imaginologia dos membros inferiores e coluna vertebral. Na nossa aula de hoje, o tema é sobre a coluna torácica. Então, o professor vai relembrar alguns tópicos das aulas anteriores, em seguida, vai mostrar os métodos avaliativos, né, vai mostrar sobre a amplitude de movimento da região torácica, né, da coluna torácica, vai mostrar testes específicos e também palpação da nossa coluna torácica. Vamos à nossa aula, então. Vou compartilhar o vídeo com vocês. Se tiver alguma coisa, é só me avisar, abre o áudio, me avisa, ou então me manda pelo WhatsApp, que eu estarei ligadinha. Olá, eu sou o professor Marcelo Morghetti, sou professor da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia, membros inferiores e coluna vertebral. A aula de hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre coluna torácica. Então a gente precisa relembrar alguns conceitos das aulas passadas, né, que a gente foi falando. O que é esses conceitos? Precisamos fazer a ficha de anamnese desse paciente, fazer as anotações pessoais do paciente, ver o histórico da dor dele, o que levou ele a procurar você junto à clínica de fisioterapia, qual o diagnóstico, né, o provável diagnóstico que esse paciente está relatando. E aí a gente vai, no dia de hoje, a gente vai mostrar para vocês de que forma a gente vai fazer a avaliação desse paciente. Então, a gente vai estar estudando anatomia palpatória, a gente vai estar fazendo a inspeção e vamos estar utilizando alguns testes específicos de região de coluna torácica para a gente conseguir finalizar e fechar o diagnóstico. Eu preciso lembrá-los que coluna torácica e coluna lombar, elas trabalham muito simultâneo. Então, existem alguns testes, algumas características que a gente vai ter junto de coluna lombar. Existe também junto com a coluna cervical, porque ela fica exatamente entre coluna cervical e lombar. Então, pode acontecer de um teste ou outro você já ter visto em algum outro momento, em aulas anteriores, e pode ser que alguns testes você vai realizar novamente em outras regiões da coluna cervical, da coluna lombar também. Então, existe esse parâmetro. Então, é uma região um pouco mais difícil de a gente compreender, mas nada que a gente não consiga passar para vocês com uma certa facilidade a nível de conhecimento. Então, vamos lá. Nós vamos estar estudando, então, hoje, métodos de avaliação. Nós vamos estar estudando métodos de avaliação fisioterápica, onde a gente vai estar vendo a palpação, fazendo avaliação de amplitude de movimentos, né? Que é onde esse paciente, então, tem aquele grau de movimento articular que a gente vai estar vendo, e testes específicos da região da coluna torácica. Essa, então, é o conjunto da aula de hoje que a gente vai estar mostrando para vocês todos esses conceitos. Então, para iniciarmos o conceito, a gente vai iniciar com a parte do quê? Anatomia palpatória. A gente precisa ver algumas regiões específicas. No caso inicial desse slide, a gente vai estar vendo o quê? A parte do osso externo e costelas. Então, o osso externo seria essa projeção aqui, dividido em três partes. A gente tem o manúbrio, a gente tem o corpo e o processo chifoide. Então, o nosso osso externo é dividido nessas três porções, três regiões. Temos costelas. Nas costelas nós temos 12 costelas do lado direito e 12 costelas do lado esquerdo. Então, são 24 costelas ou 12 pares de costelas, depende da nomenclatura que você vai estar utilizando. A gente vai estar vendo que entre essas costelas e o osso externo existe uma articulação chamado esternocostal, que ela vai estar entre o osso externo e a costela,
E nós vamos ter a articulação costocondral, que é esse processo aqui de cartilagem, né, que a gente vai ter aqui, junto da costela. E a esternocostal, então essa cartilagem vai estar junto do osso externo. Então, é essa porção que a gente vai estar estudando. Lembrando que as costelas, a gente tem nomes. As costelas a gente chama de 1 a 7, a primeira, até a 7ª costela, a gente chama de costelas verdadeiras. Costelas verdadeiras por quê? Porque essas costelas elas vão estar se inserindo junto ao osso externo separadamente uma da outra. Então, nós chamamos essas costelas de verdadeiras. Então, costela 1, costela 2, costela 3, costela 4, 5, 6 e costela 7, todas elas vão se unir ao osso externo numa única região. Então, ó, até você consegue contar. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima a gente não está conseguindo visualizar direito. Então, aqui viria 7, tá? O que acontece? A costela 8, costela 9, a costela 10, nós chamamos de costelas falsas. Por que ela tem essa nomenclatura de costelas falsas? Porque elas vão se fundir, as 3 costelas, as 3 cartilagens costais, elas se fundem num único ponto, para esse único ponto se inserir junto ao osso externo. Então, por essa razão, ela tem as cartilagens 8, 9 e 10, as cartilagens costais, elas se fundem, se unem num único ponto do osso externo. Então, por essa razão, a gente chama, então, elas são costelas falsas. E a gente tem as duas últimas, a 11ª e a 12ª costela, nós chamamos de costelas flutuantes. Flutuantes por qual razão? Porque ela não tem a cartilagem costal se unindo junto ao osso externo. Ela vai estar projetando em direção ao osso externo, mas ela não tem contato junto ao osso externo. Ela vai ter na sua extremidade a parte da cartilagem para proteger esse osso, né, para não deixar esse osso exposto, e aí ela acaba não tendo contato com o osso externo. Por essa razão, nós chamamos essas duas últimas costelas, a 11ª e a 12ª, de costelas flutuantes. Existem casos, relatos, onde pessoas fazem até um tipo de cirurgia, retiram essas costelas para deixar o quadril, a curvatura do quadril mais acentuada. Então, é possível. Então, a gente tem esse contexto em cima dessa região. O que tem de importante junto a essa região? Esse conjunto de ossos que nós estamos vendo, de osso externo e costelas, ela vai estar protegendo o coração, que fica nessa cavidade, e os pulmões. Então, são órgãos vitais do nosso dia a dia. São órgãos que a gente necessita para sobreviver. Então, por essa razão, existe uma proteção muito acentuada da parte óssea. Então, o coração fica no mediastino, entre os 2 pulmões, e aí as costelas vão estar protegendo junto com o osso externo. A gente tem aqui em cima também, se unindo ao osso externo, a clavícula, porção clavicular, né? E atrás, a gente vai ter a escápula, onde a gente vai estar vendo daqui a pouco de que forma é feita essa avaliação. Então, eu vou mostrar para vocês, no paciente, de que maneira nós iremos fazer a análise dessa região, fazer a parte da anatomia palpatória. Vamos palpar todas essas porções e ver se o paciente tem algum desconforto ou não, se ele tem algum problema, ele vai relatar para nós. Então, vamos até o paciente para a gente poder fazer essa análise. Então, eu tenho o paciente aqui deitado, eu venho na região do osso externo, ela fica exatamente aonde? No centro do meu tórax. Então, eu venho aqui, eu tenho uma fossa, abaixo da fossa aqui, então, eu já começo o osso externo. Então, o osso externo vem nesse tamanho aqui. Aqui vai estar passando o músculo diafragma, que é o principal músculo respiratório. Então, o processo tifoide se encerra nele. Então, nessa projeção aqui, eu tenho o osso externo, onde eu tenho o manúbrio, o corpo, e aqui no finalzinho, o processo tifoide, junto ao músculo diafragma. Então, você faz toda a palpação, você vai palpar esse osso. Lembrando que a palpação não pode ser muito forte, também não pode ser muito fraco. Muito forte, você vai levar o paciente a ter dor, e não é essa a razão.
Se ele já tem um problema, se ele já tem uma dor nessa região e você leva ele a aumentar a dor, isso não é o indicado. Então, você não pode fazer um esforço muito grande na palpação. Consequentemente, você também não pode fazer uma palpação muito superficial, muito leve. Porque se ele tiver algum problema nessa porção e você fizer um toque muito superficial, você não vai ter a resposta indicada, a resposta necessária junto a esse paciente. Então, você tem que moderar o grau de força. Como eu modero? Como é que eu vou saber? Você vai estar palpando e você vai percebendo. Se você começar a apertar com muita força, o paciente provavelmente ele vai fazer uma cara de dor. Você vai perceber na fisionomia dele que ele está tendo dor, a salgia dele está aumentando, e isso vai te relatar, opa, está muito forte. E se ele está procurando com uma dor nessa região, e você faz a palpação e não relata dor nenhuma, você fala, está muito leve. Então, ele não está nem respondendo, ele está com dor, eu estou palpando e ele não está relatando nada. Então, você percebe nesse momento que a tua palpação está muito superficial e não é o indicado. Então, sempre você tem esse cuidado de fazer a palpação com forças moderadas. Então, faz a palpação, você está olhando para a fisionomia do paciente, ele está te respondendo. Se ele está tranquilo, não tem problema nenhum. Na dúvida, você pergunta, sente dor, sente desconforto? Se o paciente falar que sim, você vai anotar e ver depois o porquê que está tendo dor. Se ele falar que não, tudo bem, ok, vamos dar continuidade. Saindo do externo, então, o que a gente tem? Como eu falei, a gente vai ter o quê? As costelas. Então, eu tenho aqui as paredes laterais, né? A costela sai desde aqui na frente e vai até as vértebras torácicas. Então, 12 vértebras torácicas, 12 costelas. Então, eu pego aqui embaixo, ó, as duas últimas, são as flutuantes, né? Então, elas não vão ter contato com o osso externo. Aí, você vai palpando uma a uma. Então, ó, 12ª, 11ª, a 10ª, 9ª. E aí, você vai sucessivamente, você vai apertando uma a uma, tá? Aí, você vai palpando todo o trajeto dela. Nessa região do osso externo, tem a cartilagem costal. Então, aqui você também vai fazer a palpação e vai perceber se ele está tendo dor ou não nessa região, tá bom? Então, aí você vai vendo e você tem que fazer isso de ambos os lados, o lado esquerdo e o lado direito. Então, você vem palpando toda a parte da cartilagem costal, vai percebendo, depois você vem todo o trajeto da costela novamente. Então, ó, costela aqui 12ª, e aí você vai vindo entre elas e você vai palpando. Ah, como é que eu sei? Você vai sentir a diferença entre uma costela e outra, tem músculo, né? Os músculos intercostais, interno e externo. Então, é fácil de você perceber. Então, tem aqui a costela, partitura. Aí você vê que afunda o meu dedo. Depois aqui o dedo fica mais elevado. Então, entre as duas costelas tem um músculo intercostal interno e intercostal externo, que são responsáveis pelo processo de respiração, junto com o músculo diafragma. Então, você faz toda essa parte de análise palpatória, de osso externo e costelas. Ah, e a clavícula? A clavícula está aqui, ó. Você vai vindo, vai apertando a clavícula e vai percebendo. Então, ela vai vir aqui junto ao osso externo. Então, você faz toda a palpação óssea e vai vendo na fisionomia do paciente se ele está tendo dor ou não. Se ele apresentar dor, pode ser uma fratura, pode ser uma linha de fratura, pode ser um ligamento que está incomodando ou pode ser dor muscular. Então, esse cuidado que a gente vai ter durante a aula de hoje para você poder interpretar de que melhor forma vai chegar a resposta, ok? Voltando, então, ao slide, nós vamos dar continuidade. Nós vamos fazer a anatomia palpatória agora da região escapular, na porção posterior, atrás da região do tórax. Então, nesse momento, o que acontece? A gente vai ter que fazer a palpação em toda a escápula. Então, esse é o osso escápula e a gente vai fazer. Então, eu tenho o ângulo superior, eu tenho o ângulo inferior, eu tenho a margem medial, eu tenho a margem lateral, eu tenho aqui a espinha da minha escápula, eu tenho aqui a região supraescapular, eu tenho aqui a minha região supraescapular, eu tenho aqui embaixo, onde ele está fazendo a palpação, a região infraescapular. Então, a gente vai ver toda essa parte. Aqui eu tenho o ângulo da escápula, né?
Então, a gente tem que fazer a palpação em toda esta área, tá? Da nossa escápula. Essa projeção aqui é o acrômio clavicular, né, da escápula. A gente tem aqui o acrômio, que serve de apoio, relembrando na aula de cervical, né, para a gente fazer o teste de goniometria. Então, nessa porção, nessa parte aí que a gente vai estar fazendo análise. Lembramos que também existem músculos sobre essa porção, mas os músculos a gente vai ver posteriormente. Então, nesse momento, a gente está dando um ênfase, focando somente na porção de palpação óssea. Então, eu vou pedir para o paciente se sentar, você vai ficar atrás, né, dessa região, para você poder analisar e fazer essa palpação de maneira correta e eficiente. Então, vamos ao paciente para você poder visualizar isso daí. Então, nós vamos fazer análise da região escapular do paciente. Então, aqui se encontra a região escapular, né? Então, o que a gente faz? A gente começa a palpação. Então, eu achei aqui, ó, a parte da espinha da minha escápula. Então, eu venho palpando, venho sentindo, aí eu vou chegar aqui na borda medial, ó, vou fazendo todo o toque nele, todo o processo. Venho até aqui o ângulo inferior. Aqui em cima eu tenho um ângulo superior, ó, então você vê nitidamente o tamanho da escápula. Venho palpando aqui, nesse término aqui eu tenho a região do acrômio, onde a gente faz análise de goniometria cervical, a gente usa o acrômio como um ponto de referência. Aí eu venho aqui todo esse processo aqui lateral, ó, a margem lateral, margem medial da minha escápula. Aí nós temos a região supraescapular e a região infraescapular, que fica então entre a espinha. Então a espinha está aqui, região supraescapular, acima da espinha, ó, a espinha aqui, supraescapular e infraescapular. Então a gente vai fazendo todo o processo palpatório. E o paciente, se ele sentir desconforto, eu não estou visualizando o rosto dele, então eu não estou percebendo se ele está tendo dor ou não a minha palpação. Então, neste caso, o que você deve fazer? Perguntar ao paciente, está tudo bem, está sentindo dor? Se ele responder que sim, que está tudo bem, ok, você vem para outra escápula. Se ele relatar que está tendo dor, você vai perguntar que tipo de dor, e aí você vai anotar para saber o que está acontecendo posteriormente esse paciente. Então, terminou de palpar o lado esquerdo, mesma coisa do lado direito. Você pega, acha que a espinha, ó, achamos a espinha escapular, então a região superior, a supraescapular, abaixo dele a região infraescapular. Eu tenho aqui a margem medial, margem lateral, palpando, todo o trajeto dela. Vou até a região de acrômio, aí volto em cima da espinha. Aí eu tenho o ângulo superior e embaixo eu tenho o ângulo inferior da minha escápula. Com isso, eu fiz a palpação em toda a região escapular. Parte muscular a gente vai falar posteriormente. Mas então você faz sempre a palpação de ambos os lados. E pergunta para o paciente, está tudo bem? Se ele falar que está tudo bem, ok. Se ele falar que não, vamos investigar por que dessa dor. Então, finalizamos a parte escapular, voltamos ao slide. Vamos dar continuidade à nossa anatomia palpatória. Aonde nesse processo, eu vou estar avaliando o que nesse momento? Vou estar avaliando o que? O processo das vértebras. Então, eu tenho 12 vértebras torácicas nesse paciente. Vértebras torácicas, aonde eu tenho no centro dela o processo espinhoso e do lado, lateralmente, eu vou ter os processos espinhosos. Processo transverso no centro, processo espinhoso do lado. Nesta porção não passa, como na cervical passava a artéria vertebral, nesse processo não passa. Não tem artéria passando nessa região do processo transverso. Então, é puramente o osso ali que você vai estar fazendo análise, vai estar verificando. Então, olha aqui na lousa. Nós vamos ter aqui, então, a gente pede para o paciente fazer uma flexão, para a gente localizar. Então, aqui eu tenho o processo espinhoso, onde passa um ligamento nucal, e eu tenho lateralmente, eu tenho os processos transversos. Então, nós temos 12 vértebras torácicas. Então, nós vamos ter que fazer a palpação nas 12 porções, tanto na espinhal como nas transversas, direito e esquerdo.
Aí, o que que acontece? Vamos ao paciente para a gente poder localizar isso daí e mostrar para vocês de que forma a gente vai fazer essa palpação. Então, eu vou estar aqui com o paciente, vou pedir para o paciente flexionar a região cervical, lembra? Vai formar um elevado. O que acontece com o nosso paciente? Esse nosso paciente é um paciente que pratica muita atividade de musculação. Ele vai muito em academia. A gente sabe que quando você faz esse processo aqui, o normal é a cervical 7, ela se elevar. Uma vez ela se elevou, então eu sei que para baixo começa as torácicas. Como ele faz muita academia, ele acabou desenvolvendo, veja que olha o tamanho dessa região. Então, a região torácica 1 é mais elevada. Não é o padrão, não é o normal, não é o que a gente necessita, né? Isso daqui é o normal. Tem um elevado aqui em cima. Quer ver? Volta. Só para mostrar. Aqui em cima é o normal, é o natural da pessoa. Como ele fez muita academia, ele faz muita academia, ele acabou desenvolvendo, junto à torácica 1, um elevado. Então, essa característica é do paciente. Você não vai ver. Nossa senhora, como me arrependo. Só depois que comecei a pensar que não é possível, nem pode desaparecer assim. Sem deixar rastro. Você sabe pior, né? Sinal de vida. Eles eram únicas. Eles trabalhavam juntos. Aí, de repente, começaram a brigar. O pai de vocês voltava a rixa dos dois. Aí o Dudu começou a receber as ameaças. Só pode ter sido o Aparício. Eu tenho certeza que foi ele. Então, aqui é o processo que... Ó, aqui a vértebra, você vai palpar lateralmente e vai sentir se o paciente tem dor ou não. E aí você vai fazendo vértebra a vértebra até atingirmos a 12ª costela, a 12ª vértebra dele. Então esse é o processo de palpação da região torácica do paciente. Lembramos também que acontece, a costela vai vir aqui. Então nesse processo aqui do processo transverso, você pode sentir mais lateralmente um pouquinho, você pode sentir as cartilagens costal, onde vai estar se unindo junto às vértebras a costela. Então, a costela ela sai lá do tórax e vem se unir aqui, protegendo toda a caixa torácica do paciente. Tudo bem? Então, voltando ao slide, nós vamos ver agora o quê? A parte de anatomia palpatória, parte de grupo muscular. Então, os músculos, qual o músculo que a gente tem? Nós vamos ter alguns músculos para a gente estar vendo. O principal, o serrátil, né, que é esse músculo aqui. A gente tem aqui o músculo trapézio, que a gente estudou na região cervical, que vai estar vindo aqui. Então, eu tenho o serrátil anterior, tenho o serrátil posterior. Eu tenho o grupo eretor da espinha, né, que vai deixar a pessoa em pé, na posição bípede, né? Então, vai dar o suporte para esse paciente ficar em pé. Eu tenho aqui, ó, o músculo serrátil também aqui nessa região, ó. Então, o serrátil aqui, superior e posterior, inferior e posterior. Então, a gente tem dois grupos musculares aqui. Nesse conjunto diretor da espinha, eu tenho o músculo espinal, eu tenho o longuíssimo, torácico, e o hilo costal, um ao lado do outro. Então, nessa região, a gente vai ter esse grupamento muscular. O que acontece na palpação de músculo? Se o paciente está sentindo desconforto, se ele está sentindo alguma dor, algum espasmo, alguma contratura, quando você realiza essa palpação muscular, você já vai perceber. Você tem que estar observando também se tem edema, se tem cicatriz, se tem algum hematoma, se tem algum processo que te leve a ser
que chame atenção nessa região. Você está fazendo uma avaliação palpatória, mas você também está observando, fazendo a inspeção dessa porção. Então, você faz análise no todo. Então, desde que a gente começou lá no tórax, você está observando se tem alguma alteração nesse sentido. A pele está ressecada, tudo isso daí a gente faz parte da avaliação. O paciente sempre é o todo. Você tem que olhar para ele como um todo. Não somente focar naquela região. Aquela região que ele está te procurando por causa da dor, da algia que ele está tendo, é o que te levou até ele. Mas, às vezes, na sua análise, na sua avaliação, você acaba descobrindo uma outra coisa que pode ajudá-lo no tratamento. Então, tomem esse cuidado. Quando estiverem fazendo a avaliação palpatória, você já também está fazendo a inspeção, você já também está observando, você já também está investigando toda essa outra região, todos esses processos. Então, se tem edema, por que tem edema? Por que está inchado? Você teve um trauma? Você caiu? Se caiu, bateu de que forma? Se ele trouxe um raio-x, você já vai estar analisando, ver se tem uma linha de fratura ou não nessa porção. Se ele não trouxe, às vezes na palpação você acaba percebendo isso, porque a gente está fazendo palpação até o momento de parte óssea. Então, se ele tiver uma dor, tiver um desconforto, podemos imaginar uma fratura? Podemos. Mas temos como afirmar? Sem um raio-x, não. Porque o que acontece? O raio-x nos apresenta parte óssea. Tecidos moles, como o músculo que a gente está fazendo a ilustração para vocês e vamos mostrar no paciente, não dá, o raio-x não vai mostrar. O raio-x só mostra a parte óssea. Quem mostra tecidos moles, os tipos de tecido, é ressonância magnética ou tomografia computadorizada. São esses exames que vão estar mostrando para nós. Então, quando você faz a palpação e percebe algo na parte óssea, se não tem, já pode levantar suspeita de uma fratura, você pode conversar com o médico e solicitar, né, no diálogo junto com o médico, fazer um exame de raio-x para ver se existe uma linha de fratura ou não. Se não tiver, ótimo. Porque às vezes o paciente fala assim, não, eu não caí, não bati, não aconteceu nada. Simplesmente está doendo. Então você já começa a imaginar uma segunda hipótese, postura. A postura dele está levando ele a ter dor. Então, qual postura? Trabalho? Dormir? A postura dele de dia a dia, de relaxar, de estar em casa, curtindo, descansando, e aí ali ele acaba fazendo alguma posição, que ele vai fazer uma leitura de um livro e faz uma postura errada. Então, você começa a colher informações desse paciente do que está acontecendo. Ah, não, eu tive um tombo, eu caí sentado, eu bati, eu sofri um acidente automobilístico, alguma coisa nesse sentido, você já desconfia numa fratura. Se não tem nada disso, você já não começa, a fratura já é mais difícil, não impossível. Aí você já começa a pensar a nível de muscular, você começa a pensar a nível de tendão, você já começa a pensar em coisa de ligamento que está relacionada à má postura. Então, aí você acaba investigando essa má postura dele, de que forma está contribuindo para aumentar ou não essa dor, essa algia. Se está inflamado, você vai perceber que essa região está mais quente. Você consegue perceber, às vezes, uma vermelhidão na região, numa área específica. Você coloca a mão em cima daquela região, você percebe quente aquela área. Então, aquilo pode te levar ao quê? Processo inflamatório. Está inflamada aquela porção, aquela área. Então, aí você tem que ter esse cuidado também. E aí você faz a comparação de ambos os lados. Só de um lado, dos dois lados. E aí você consegue fechar algum diagnóstico mais preciso. Então, agora eu vou junto ao paciente para fazer a palpação desses grupos musculares que eu acabei de mostrar a vocês. Vamos lá para mostrar para vocês? Então, eu estou junto do paciente. E aí, então, o que eu faço? Lembra? Achamos aqui a cervical 7 dele. Então, a torácica vai vir para cá. Então, a gente começa a fazer a palpação todinho no trajeto do músculo. Então, eu tenho aqui o serrátil. Nessa porção aqui, o serrátil superior-posterior. Aqui eu tenho o serrátil superior-posterior. Aqui embaixo, o serrátil inferior-posterior. E aqui também. Então, a gente faz a palpação. Você vai questionando o paciente, você vai perguntando se está tendo dor, se está tendo algum desconforto. Aqui a mesma coisa.
Eu já fiz análise, então eu vejo que a pele dele não tem alteração, não tem edema, não tem ruborização, não tem cicatriz, não tem nada. Está perfeito. Então eu já descarto muito dos problemas que ele pode ter. Faço a palpação aqui na região do grupo eretor da espinha, né, que vai estar toda nessa proporção. Então eu faço tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do paciente. Lembramos que, novamente, não posso apertar com muita força, porque ele pode relatar dor, e aí você apertar com muita força, ele vai aumentar essa dor, e não é essa a nossa intenção. Ele veio procurar você para tirar a dor, não para aumentar a dor. E também não posso fazer toquinho superficial, fazer dessa forma aqui. Aí também você não vai ter resposta nenhuma do que você está fazendo. Você tem que palpar, você tem que ver. Você percebe que quando eu faço a palpação, ó, a pele até cede, ó, afunda um pouquinho, né? Então você vê que você faz a palpação de maneira satisfatória, ó. Você vai palpando e não tem desconforto paciente. Se ele tiver desconforto, ele vai te relatar. Se você tivesse de frente ou tivesse um espelho na frente, você estaria olhando ele, a fisionomia dele, fazendo a palpação, ele mudou a fisionomia, tem dor. Senão você pergunta para o paciente, tá tudo bem? Se ele falar ok, continua o exame. Se ele falar que não, você faz a anotação e vamos ver o porquê dessas dores a nível de palpação. Tudo bem? Então a gente fez aqui a palpação óssea, fez a palpação muscular, fez cartilagens, que a gente está junto, né, fazendo esse processo. E aí vamos dar continuidade, então, à avaliação desse paciente. Vamos, então, voltar aos slides, aonde eu tenho as amplitudes articulares desse paciente. Eu vou fazer com que ele faça a flexão da coluna torácica. A amplitude que a gente encontra varia de 0 a 95 graus, segundo o Marx. Então, essa é a relação que a gente tem. A flexão lateral, então, a amplitude articular varia de 0 a 20 ou 40 graus, segundo Marx. Sempre Marx que a gente vai estar. E a rotação da coluna torácica, a amplitude dela vai de 0 a 30 graus. Então, essas são as medições que Marx nos passa. Lembramos que, para fazer essa medição, vai ter conjuntamente o quê? A porção lombar. Então, a gente deixa a fazer essa medição junto com a região lombar. Quando a gente fizer da lombar, a gente faz junto de região torácica, e aí a gente consegue ter esse parâmetro com mais propriedade. Tudo bem? Então, fica aqui para vocês os valores e os movimentos que a região torácica vai estar realizando. Aí vamos dar continuidade. Vamos começar os testes. Testes esses, então, que a gente vai chamar o paciente para quê? Para ficar em pé. O paciente, então, vai ficar em pé, né, como eu havia dito, e você vai ficar atrás desse paciente para fazer a inspeção e fazer a palpação em toda a extensão da região torácica, da coluna torácica. O que muda do que a gente estava fazendo para agora? Por que essa chama posição de Adam, né? Então, esse teste que nós vamos fazer, posição de Adam, então, a gente vai o quê? A gente vai estar vendo o paciente, só que fazendo flexão de tronco. Então, a gente pede para o paciente fazer a flexão de tronco, e aí, uma vez ele fazendo a flexão de tronco, a gente consegue fazer essa palpação. A gente vai ver nesse momento o quê? Se ele tem uma escoliose, se ele tem uma hipercifose, tá? Então, a gente faz o quê? Análise inspecional. A gente vai estar inspecionando também, não só fazendo análise. Então, a gente vai fazer o teste, paciente em pé, para estar ocorrendo se existe um desvio ou não a nível de torácica. Tudo bem? Então, o que acontece? O que leva o paciente a ter aqui a deformidade? O que vai levar esse paciente? Geralmente é causado por má postura, essa escoliose que ele vai estar apresentando.
Então, a gente pode ter uma ideia do trabalho dele, onde ele está fazendo, alguma coisa no sentido que é onde ele fica mais tempo, ou trabalho ou em casa, ele pode ter essa alternância. Outra coisa que pode ser, que pode acontecer, mas não é tão comum, mas acontece, é o comprimento dos membros inferiores. Às vezes, um membro esquerdo é mais longo que o membro direito. Então, a gente tem meios, tem como saber se um membro é mais comprido que o outro. Então, isso também leva a uma dor torácica, leva a um desconforto e leva a um desvio da região torácica. Outra coisa que nós temos aqui que a gente pode levar em consideração é o que? A contração do quadril. A região do quadril está interligado. Lembra que eu falei? Torácica e lombar estão muito próximos, muito unidos. Então, o que acontece? O quadril, você tem uma contratura muscular do grupo muscular do quadril, o ilho-psoas, o ilíaco, que pode estar ali, o psoas maior pode lá estar inflamado, alguma coisa, os rotadores do quadril. Aí, aquela região contrai a musculatura, isso leva o paciente a mudar a posição dele, mudar a postura dele, ele fica com a posição antálgica, e essa má postura leva ao paciente a ter dor. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que levar em consideração todos esses mecanismos antes de qualquer coisa. Então, a gente percebe isso. Então, quando for fazer a avaliação de Adams, na posição de Adams, a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Não simplesmente olhar só a região torácica, tá ótimo, perfeito. Tenta ver o todo, reforçando. O paciente é um conjunto, toda a parte dele. Então, eu vou fazer com vocês agora, junto ao paciente, para mostrar isso para vocês. Então, vamos até o paciente. Então, a gente chega ao paciente e pede o paciente que flexionar o tronco para eu poder visualizar o quê? Se ele tem algum processo de escoliose, cifose ou cifoescoliose. Então, eu vou ficar atrás do paciente, vou observar, olhar mesmo, passo o dedo para você perceber o processo transverso daqui, você vai vendo o processo espinhoso e você percebe que nesse caso o paciente ele não apresenta escoliose, não apresenta cifose, não apresenta cifoescoliose. Então a gente olha, vê que tem uma linha reta contínua perfeita aqui. É um paciente que não tem esse quadro. Lembrando que pode ser um dos motivos de se ele tivesse uma escoliose, região de quadril. Então poderia ser um quadril dele estar um pouco mais elevado e o outro mais baixo, né? Poderia estar incomodando, ou o comprimento da perna. Lembra que eu falei que você, dependendo, você observando aqui onde você se encontra, você viu que ele tem alguma alteração de comprimento de perna, você faça a medição, a gente vai ver isso futuramente. Mas nesse caso, a gente só vai observar. Então, eu olhei, fiz análise, vi que não tem desvio, que está reto, o processo espinhoso e o processo transverso, está aqui, perfeito. Então, nesse caso, o teste de ADA deu negativo. Significa que o paciente não tem escoliose, não tem nenhuma má postura, tá? A região de quadril está ok, ele não tem desvio, não tem contratura a nível de quadril e o comprimento da perna dele está correto também. Então, nesse caso, o teste de ADA a gente considera como negativo. Voltando ao slide, vamos dar continuidade então à nossa avaliação. Nós vamos ter que fazer o teste de deslizamento de Mackenzie. O que o teste vai proporcionar a nós? O paciente vai ter que ficar em pé, nós vamos ficar ao lado do paciente e nós vamos bloquear a região torácica desse paciente, tá? Nós vamos bloquear de que forma? Com o ombro. O ombro vai estar fazendo esse trabalho para a gente. O que acontece? Nesse teste específico, normalmente o paciente chega até nós com dor. Ele já vai chegar numa postura diferente da padrão. Você já vai ver que ele já chega numa posição antálgica, já com um quadro de dor acentuado. E aí nós vamos ter que ter todo um cuidado na hora desse teste. Por quê? Porque é um teste que você vai estar trabalhando junto à pelve. E a pelve vai estar inclinado um pouquinho. A gente vai mostrar depois o paciente para vocês. E aí eu vou fazer o teste de tração. Eu vou estar tracionando essa pelve para retificar essa coluna desse indivíduo. Então, o que acontece? Neste caso, o paciente, ele chega até você
com dor. Você vai perceber no caminhar dele, ele chegando até você, a sua mesa de avaliação, ou até o seu espaço de tratamento, ele já vai chegar numa postura diferente, já vai chegar numa postura de dor. Então, você tem que ter todo o cuidado para realizar esse teste. É um teste específico para essa posição, para essa função que a gente vai estar vendo, que é região torácica, lombar e quadril, né? Vai estar associado. Então, neste momento, todo cuidado tem que ser tomado, tá? O que acontece nesse paciente? Se ele tem dor, normalmente pode ter sido uma contratura muscular, uma má postura no trabalho, alguma atividade que ele estava fazendo, e levou ele a ter essa má postura, e levou esse grupo muscular a ter uma inflamação ou uma contratura, e aí nisso gerou dor a esse paciente. A dor é tão intensa que ele muda a postura dele. Você vai ver que ele não está na postura correta, ele vai estar uma postura bem característica. Então, aí você tem que ter todo o cuidado de fazer o manuseio em cima desse paciente. E a gente tem que fazer o teste dos dois lados, tá? A gente faz de um lado e do outro. Só que como ele vai estar com dor, ele vai estar na posição antálgica, a gente dá preferência, dá ênfase na região que está com dor, na região dolorosa. Então, nós vamos fazer o teste de Mackenzie no paciente. Então, eu vou mostrar para vocês de que forma o paciente vai se encontrar. O paciente chega até você dessa forma. Um dos lados encurtado e o outro lado não. Então, ele já chega até você dessa forma. Ele não vai chegar reto. Por quê? Porque ele está com contratura, ele está sentindo dor. Aonde ele está sentindo dor? Lado direito. Então, a dor é tão intensa que ele curva, porque a musculatura está trabalhando aqui de forma intensa. Então, por isso que eu falei, pode ser uma inflamação, pode ser uma contratura muscular. Como que a gente vai fazer isso daí com o paciente? Eu preciso retificar esse paciente. Então, ó, meu ombro esquerdo, eu vou travar aqui, ó. Eu vou colocar meu ombro atrás dele, região na escápula. Ele é um paciente alto. Então, eu vou colocar ele atrás aqui. Para quê? Para ele não ter movimento em região torácica. Ele não fizer um movimento compensatório. Porque daí, se ele tiver um movimento compensatório, em vez de eu auxiliar, eu vou prejudicá-lo. Ele vai ter mais dor. Então, o meu ombro vem, região de escápula dele, e eu travo ele aqui, ó. Tá vendo? Ele não vai vir para frente, para trás. Porque na frente, eu vou colocar minha mão aqui, ó. Então, na frente, eu coloquei a mão no peitoral. Atrás, meu ombro deu estabilidade. Então, ele está estável. Neste momento, a minha mão direita, eu vou colocar onde? Junto à lateral dele aqui, região do peitoral, de tórax, lateralmente. E aí, gradativamente, vagarosamente, eu vou fazendo o quê? Trazendo ele, tracionando ele para a posição ereta. Trago, espera aqui 10 segundos, ele vai sentir às vezes desconforto, porque se está inflamado, está com contratura, ele mexeu, ele vai sentir alongar esse grupo muscular, ele vai sentir desconforto. Por isso que você tem que ser gradativo e assim, 10 segundos ou 15 segundos, depende de como você vai estar reagindo. Deu tempo de 15 segundos, você volta ele para a posição. Por quê? Se você deixar ele naquela posição que a gente fez o teste e parou, ele vai ter dor. Então, ele já alongou um pouquinho, ele já sentiu liberar um pouquinho assim, essa contratura, as fibras musculares começam a se soltar, começam a relaxar, e aí você espera um pouquinho, por quê? Lembramos, está com dor. Então, o paciente com dor, ele fica irritado, ele fica nervoso. Então, você tem que ter esse cuidado. Você vai explicando para ele, você vai justificando para ele, você vai conversando com ele, fala que vai doer. Essa posição que você vai corrigindo, ele vai sentir dor. É a dor do quê? Do alongamento. Quando a gente realiza alongamento, a gente sente isso. Alongar dói um pouquinho. Então, você tem esse cuidado. Aí, o que acontece? Voltamos, ombro nas costas dele, região torácica. Mão, estabilizei. Então, aqui ele está preso. Mão direita está aqui no lado dele, novamente. Trago ele para a posição correta. Espero 15 segundos. Ele já trouxe um pouco mais do que da primeira vez. Espero os 15 segundos. Vai perguntando ao paciente, ele vai relatando dor ou não. Tá vendo a minha perna esquerda? Eu coloco a frente da direita
Para quê? Para ter o equilíbrio, para eu e ele não cairmos. Então, você coloca a tua perna esquerda à frente e aí você estabiliza. Deu 15 segundos? Solta o paciente, ele vai voltar ainda para a posição. Mas perceba que ele já não está tão inclinado. Ele já começa a se soltar. Ele já começa a relaxar essa musculatura. O paciente, você começou a tracionar, ele sentiu dor, você para. Por quê? Porque a dor não pode aumentar. Agora, na hora que ele volta para a posição que ele se encontra nesse momento, você pergunta para o paciente, como é que você está? Você fala, não, eu estou sentindo muita dor, tem algo errado. Você está forçando demais na hora que você está trazendo ele junto a você, a inclinação. Então, você tem que ser mais devagar, mais cuidadoso. Não traga tanto, traga um pouquinho menos, e aí você vai conseguindo ganhando gradativamente. Então, é um teste que leva um certo tempo para você realizar. Aí, o que acontece? Não, estou bem. Só sinto dor na hora que eu estou fazendo o alongamento, a manobra. Parou, eu voltei para essa posição, parou a dor. Aí você fala, então, esse é o caminho correto, a gente está indo do jeito certo. Aí, novamente, ombro atrás do paciente, mão, travei, mão direita no tórax dele, lado direito, e trago novamente e deixo tentar na posição correta, na posição que ele tem que ficar ereto. E aí a gente conta 15, 20 segundos, porque aí ele já está sentindo menos dor. E aí, quanto mais tempo você conseguir deixar, mais a musculatura vai soltando, mais vai relaxando, mais você consegue ganhar. E aí você faz, conta 20 segundos agora. Só que se ele sentir dor, é aquilo que eu falei, a dor do alongamento é o normal, ok. O que não pode, na hora que você parar de alongar, então parei de alongar, soltei, ele não pode continuar a sentir dor. Se ele voltar a sentir dor aqui, porque a gente está forçando muito. Então, o que vai acontecer com ele? Naturalmente, ele vai inclinar de novo. Aí você sabe que você tem que fazer mais uma vez a manobra. Se ele parar da forma correta, você já ganhou a amplitude, já voltou ele em posição normal. Aí, o que você faz? Você pode fazer do outro lado também. Então, ombro aqui, coloco nas costas dele, região torácica, minha mão travou, minha mão esquerda, então, está na região de tórax, e eu trago aqui, se a contratura ou o espasmo fosse do lado esquerdo. Então, você faz sempre o movimento da onde ele está sentindo dor, tá? Então, uma vez ele chegou nessa postura, ele chegou nessa posição e ficou sem dor, ele pode sentir um desconforto. O desconforto é natural, porque estava com algia, estava com dor, você corrigiu, você fez a manobra, ele melhorou um pouco, mas ainda ele sente o desconforto, sente um pouco de dor, isso é natural, você vai dar continuidade ao tratamento dele para corrigir. Mas nesse momento ele já não se apresenta tão intenso a dor como ele veio, tanto que ele consegue manter a postura ereta correta. Então esse é o teste de Mackenzie, esse é um teste um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais longo. Você não vai fazer uma, duas vezes e já parar. Você vai fazendo gradativamente, aos poucos, você vai fazendo, avaliando, sentindo, até ele dar a resposta, que é isso que a gente quer. Tudo bem? Então, vamos voltar à lousa, para dar continuidade. Aqui no meu slide, eu tenho o quê? O teste de Soto-Hall. Esse teste é o quê? É o que a gente vai estar avaliando, tanto cervical quanto torácica. Eu vou pedir para o paciente deitar na maca, em posição de supino, e nós vamos fazer com que ele faça flexão, da cabeça. Fazer com que ele encoste o queixo até o tórax. E aí nós vamos sentir se ele está tendo desconforto, se ele está tendo dor, o que está levando a esse teste, né? Quando ele tem dor nesse teste, a gente pode estar pensando em quê? Ele pode ter uma dor a nível de patologia óssea, então ele pode ter uma dor na região óssea, que pode ser uma fratura, pode ser alguma coisa no sentido de osteofito, né? O que é o osteofito? Tem as duas vértebras, entre as duas vértebras, então vamos imaginar minha caneta aqui, o meu disco vertebral. O osteofito acontece o quê? Esse disco que está entre as duas vértebras, ele faz uma degeneração, ele se desidrata, então ele diminui o espaço, ele vai diminuir de tamanho. Os ossos que vão se encostar às extremidades.
e isso daqui causa dor, isso daqui causa desconforto. Então, pode ser um dos motivos dele estar com dor nessa região. Esse teste pode apresentar isso daí para a gente também. O que mais que esse teste pode estar apresentando para nós? Pode ser, então, como eu falei, que teve um desidratou ou teve alguma lesão a nível de disco. O disco, então, pode ter feito o quê? Pode ter formado uma hérnia discal também, né? O que é a hérnia? Quando essas duas extremidades diminuem o espaço, o disco é pressionado, é compressa, né? E ela forma uma bolsa, e essa bolsa vai estar pressionando alguma área, alguma região. Normalmente, ele vai estar pressionando o ligamento longitudinal posterior. É o tipo de hérnia de disco mais comum no paciente, mas não é o único. Pode estar pressionando o ligamento longitudinal anterior, ele pode estar pressionando medula, dentro do canal do forame, né? O forame ali que é onde passa a medula, o forame medular, então ele pode estar comprimindo ali também. Então ele pode estar nos levando a essa interpretação também, esse teste. Então, parte óssea, parte do disco intervertebral, que vai estar entre os dois corpos vertebrais, e também nós temos o quê? A porção ligamentar. Então, os ligamentos que estão envolvidos aí, quais são os ligamentos que estão envolvidos nessa região? Ligamento amarelo, o ligamento longitudinal posterior, o ligamento longitudinal anterior, são os principais ligamentos entre vértebras, tá? Então, nessa porção, pode estar tendo comprometimento, pode ter tendo alguma alteração a nível ligamentar. Então, esse teste nos dá essas respostas. Parte óssea, parte de disco e parte ligamentar. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de fazer o teste para não prejudicar mais o paciente. Sempre tenha em mente que o paciente foi até você, ele procurou a sua ajuda, porque ele tem algum problema, alguma dor. Então, você tem que ter todo o cuidado na hora de realizar os testes. Não pode simplesmente sair fazendo do jeito que você acha que deve fazer. Você tem que limitar o paciente, tem que ter o limite de dor dele, você tem que ter o limite do encurtamento muscular. Nesse exame, por exemplo, especificamente, ele tem que encostar o queixo aonde? No tórax. Só que se ele tiver um encurtamento muscular aqui, ele não vai encostar, né? Então, você tem que saber interpretar isso também. Não é porque ele não consiga encostar que ele tem algum problema, se ele tem alguma patologia. Às vezes, é simplesmente um encurtamento muscular. Então, como que você descobre isso? Ah, eu estou sentindo esticar, estou sentindo aquela porção atrás ali, eu estou sentindo esticar, está rasgando, está puxando. Ali você sabe, então, interpretar que ele está relatando um problema muscular. Não é, então, nem a parte óssea, nem parte ligamentar e nem parte de disco. Agora, pode ser todo o conjunto, pode ser tudo isso. Músculo, ligamento, pode ser o disco, pode ser osso. A gente não sabe, a gente está avaliando. Então, tomem cuidado na hora de fazer isso com o paciente. Tenham paciência, tenham calma quando você está frente a um paciente. Então, vamos fazer no paciente para mostrar para vocês de que forma deve ser realizado esse teste. Então, para a gente realizar o teste, como que a gente faz? A gente vai fazer ativamente e passivamente. Então, ele vai encostar o queixo no osso externo, ou no peito aqui, no tórax, tá? Então, primeiramente, a gente vai fazer passivamente. Eu coloco minha mão embaixo da cabeça dele, região occipital, e eu faço o movimento dele encostar. Uma vez, faço duas e faço 3 vezes. E aí eu vou questionar o paciente, se ele teve dor, se ele teve algum desconforto, e aí ele vai me relatar o que ele aconteceu com ele. Nesse momento, como foi passivamente, ele não vai ter, às vezes, tanta dor. Pode relatar dor. Se ele relatar dor nesse momento, você nem precisa fazer ativamente, porque o ativo é ele que vai realizar o movimento. Para isso acontecer, ele vai ter que fazer a contração muscular e fazer o movimento de flexão. E aí, se ele já sentiu dor na porção passiva, como eu acabei de realizar, ele vai ter mais dor ainda na ativa. Então, por que você vai levar o paciente a aumentar a sua dor? Não tem necessidade. Então, você já dá como teste positivo e aí você já encerra o teste.
Agora, fez o teste passivamente, o paciente não relatou dor, não teve desconforto. Aí você sugere, né, você vai pedir para ele fazer esse teste de forma ativa. Porque nesse momento ele vai fazer a contração muscular e vai levantar contra a gravidade. Você nem precisa pôr resistência, você não precisa fazer nada. E aí ele vai fazer. Se ele realizar tranquilamente, sem desconforto, sem dor, teste negativo. Se ele sentir dor, aí a gente vai ter que ver o porquê da dor, como eu falei anteriormente. Pode ser ligamento, pode ser parte óssea, pode ser parte muscular. Tudo bem? Então vamos agora pedir para o paciente realizar o teste da forma ativa. Vamos lá? 3 vezes também. 1, 2 e 3. Ele fez, teve dor, ele vai relatar. O que acontece que a gente não pode perceber e não pode deixar acontecer? Quando ele faz esse movimento, a gente tem que limitar, né? Ele não precisa levantar até a região torácica. Veio que ele só trabalhou a parte cervical e um pouquinho da torácica. Se você reparar, na hora que ele realizou o exame, o ombro dele subiu um pouquinho. Então, ele estava compensando com essa região torácica. Neste caso, o teste não é válido, porque ele compensou. Então, aí você vai pedir para ele repetir o exame, só que aí você vai segurar o ombro dele. E aí você pede para ele repetir o exame, só que daí fazendo da maneira correta. Vamos lá? Isso, 1, 2, 3. Então, agora eu estabilizei os ombros, estabilizei o quê? Região torácica. Então, nesse momento, se ele sentir dor, ele vai falar para mim, ó, senti dor na região do pescoço, mas essa dor radiou para torácica. Ou ele já vai falar direto, mas doeu lá na região torácica. Que como na outra ele levantou o ombro, ele compensou o movimento, às vezes a dor não vai aparecer, o problema não vai aparecer, porque a parte compensatória não permitiu. Então, tenham esse cuidado quando ele estiver realizando o teste. Não pode levantar o ombro. Se ele fizer dessa forma, você cancela o teste e pede para ele iniciar novamente, fazendo, então, o quê? A mobilização, segurando essa região, estabilizando essa região do tórax, para ele poder realizar o teste de maneira satisfatória, para daí sim a gente ter o retorno necessário. Tudo bem? Voltando, então, ao slide, vamos dar continuidade, onde a gente vai ver, nesse momento, o teste de compressão external. O que esse teste nos permite avaliar? Você vai fazer uma pressão junto ao osso externo, a gente já viu o que é esse osso, a gente vai mostrar novamente ali. Quando você vai fazer a pressão em cima desse osso, você vai avaliando as bordas laterais das costelas, porque não tem a cartilagem costal chegando na costela junto ao osso externo. Então, quando você comprime o osso externo, essa cartilagem vai também deslocar. Uma vez se deslocando, ele pode sentir dor ou não. E essa dor pode ser característica de uma fratura a nível de costela. E neste momento ele vai ter dor. A dor vai aumentar, vai ser mais forte e ele vai relatar muito desconforto. Ele vai ficar extremamente dolorido aquela região. Então, tenham cuidado na hora de fazer essa pressão junto ao paciente. Então, você vai fazer uma força nesse sentido, tá? Onde você vai colocar a mão em cima de todo o trajeto do osso externo e aí você solta o peso do seu corpo em cima desse osso. Mas aí é o cuidado, não é soltar o peso, jogar todo o seu peso em cima dele. Uma dor que, se ele já tiver fratura, ele vai urrar de dor. Então, tomem cuidado neste momento. Eu vou mostrar para vocês como faz a manobra. Você vai fazer o esforço, mas é um esforço controlado. Você vai dar força da maneira que você acha correto. Não pode ser, voltando a lembrar a vocês, não pode ser um excesso de força, porque se ele tiver uma fratura, vai aumentar essa dor, e pode aumentar essa fratura também, a gente não sabe até quanto. E se você fizer muito pouco esforço, não vai ter, ele não vai perceber aumento de dor, porque ele já está com dor, e aí o teu teste vai ser inútil, não vai ter validade nenhuma para esse paciente. Então, tenham cuidado na hora de fazer o esforço junto a essa região.
Nós vamos fazer, então, em 3 momentos. A gente faz 3 vezes. Por que 3 vezes? Para ter certeza que o teste deu certo. Porque às vezes você faz uma vez, a força é muito fraca, às vezes você faz uma vez, a força é muito forte, e aí acaba mascarando essa dor. Então, você faz o quê? 3 vezes. Porque em 3 momentos, dificilmente você vai errar as 3. Você pode até errar em alguma, mas as outras 2 você vai fazer de maneira correta. E nesse momento, então, o teste vai ser fidedigno, vai ser real, vai ser o que a gente procura. Então, vamos ao paciente. O paciente já se encontra deitado, ele já está te esperando. Então, como eu falei, você pega uma mão, no caso eu vou pegar minha mão esquerda, coloco todinho em cima do osso externo. Vai dar mais ou menos o comprimento dela, tá? Você tem aquela parte aqui em cima do manubrio, você tem o processo chifoide. O cuidado que você tem que ter, e esse cuidado é valioso. O processo chifoide, o término do osso externo aqui, ele é uma parte pequena, né? A gente fala até que é uma gravatinha ali. Ele é frágil. Se na hora de você fazer o esforço, que você fizer a pressão, você jogar a pressão, vamos supor, aqui na região da palma da mão, em cima dessa região, você pode sim vir fraturar esse osso. Então, tenham cuidado. Você tem que jogar força em toda a palma da mão. Não numa região, não na região aqui, não na região aqui. Tem que ser em toda a palma da mão, você tem que fazer a força igual. Então, cuidado. Na hora de fazer essa força, você fizer esse movimento. Se você fizer isso, você pode sim fraturar o processo chifoide do osso externo dele. E aí, fraturando, tem todo o processo de recuperação, ele vai ter dor, vai ter desconforto, vai ter dificuldade em respirar. Então, aí o prognóstico vai piorar e muito. Então, você faz a pressão em toda a sua mão. Então, você coloca a mão em toda a região do osso externo, a outra mão você coloca em cima. Então, veja que meus braços estão estendidos. E aí você comprime de forma uniforme a sua mão, ó, e aperta. Conta até 5 e volta. Comprime, conta até 5 e volta. Comprime, conta até 5 e volta. Então, você faz esse movimento, tá? Vai estar vendo, então, a porção de fratura de costela, porque na hora que eu faço a compressão, a cartilagem costal ela vai ceder, porque o osso desce, a cartilagem desce, mexe com a estrutura do osso da costela. Se tiver fratura, na hora ele vai falar que doeu. E ele vai apontar exatamente onde doeu. Ele vai falar, doeu aqui. Então, você sabe que nessa região, nessa costela, pode ter uma fratura. Como que a gente vai confirmar isso? Exame de raio-x. Só o raio-x vai nos permitir ver se tem realmente a fratura ou não. A dor vai aumentar essa sensação. A dor vai falar assim para nós, muito provável ele tenha fratura de costela. Tem raio-x? Você vai pegar o raio-x, vai comparar e vai ver. Não tem o raio-x? Você vai orientar ele, falar com o médico, ou você vai entrar em contato com o médico, vai solicitar um raio-x para a gente confirmar essa fratura. Tudo bem? Então, reforçando, cuidado nesse exame. Muito cuidado quando você fizer o esforço, você não fazer isto, jogar o peso só numa porção da sua mão. Você joga o peso em toda a sua mão, tá? Braço estendido e você desce aqui, ó, fazendo esse movimento. Dessa maneira, você não vai errar, você não vai prejudicar, você não vai agravar o quadro do seu paciente. Dessa forma, você pode sim agravar e piorar o quadro do seu paciente. Então, cuidado. Voltando então aos slides, vamos ver mais uma manobra chamada teste de Sheppelman. O que esse teste nos mostra? Ele vai nos mostrar o quê? Se o paciente tem uma neurite intercostal. O que é uma neurite intercostal? Se ele tem uma inflamação entre as costelas, se ele tem uma inflamação a nível dos músculos intercostais. Ele vai mostrar se tem uma inflamação na região de costelas e parte do osso externo. Então, a neurite é uma inflamação dos nervos que vão estar circulando naquela região ali. Então, vai estar pegando os intercostais interno e externo. E aí a gente tem que ter esse cuidado.
Então, é um teste relativamente simples de se realizar para quem não tem dor, para quem não tem problema. Se o paciente tem essa inflamação nessa região, se ele tem essa dor nessa porção, ele vai sentir sim um desconforto. E esse desconforto vai incomodar, ao ponto dele ter dificuldade respiratória. Lembra que eu falei no início? Os músculos intercostais internos e externos participam ativamente do processo de respiração. Ela que faz as costelas subirem e descerem quando você está fazendo o processo respiratório. A gente não percebe que isso é automático, a gente respira sem perceber, só que está ativando, está funcionando, junto com o músculo diafragma, que passa exatamente embaixo da última costela, da 12ª. É o músculo diafragma que separa tórax de abdômen. Então, esses 3 músculos, mais o músculo do pescoço, o esternocleidomastoideu, mais a escalena, trabalha todo no processo de respiração. Então, a gente não percebe, é músculos involuntários que estão atuando para o nosso processo respiratório. Então, quando a gente realiza o teste, é fácil diagnosticar, porque ele vai fazer de uma maneira satisfatória, não vai sentir desconforto, não vai sentir dor, não vai sentir nada. Ok, teste negativo. Se ele realizou o teste e deu desconforto, ele pode vir a relatar, então, que é um desconforto respiratório. E aí você tem que ter esse cuidado também. Mas é um teste relativamente simples de se realizar, não é um teste tão difícil. O que o paciente precisa estar? Sentado, essa é a posição correta. Você vai estar junto ao paciente, atrás dele, né? Para você poder visualizar o que está acontecendo, tá? Então, ó, o paciente vai fazer o quê? Ele vai fazer a flexão lateral. Então, nesse momento aqui nessa imagem, ele faz primeiro para o lado direito. Você vai fazer isso 3 vezes. E depois você pede para o paciente refazer o teste, só que para o outro lado, para o lado esquerdo. Você tem que fazer bilateralmente esse teste, sempre. Por quê? Pode ser que essa doença, essa neurite, está de um lado, pode estar dos 2 lados, ou pode não apresentar em nenhuma das posições. Então, sempre fazer dos 2 movimentos. Tudo bem? Vamos fazer, então, junto ao paciente? Então, eu venho até o paciente, ele já se encontra sentado. O que ele tem que fazer? Fazer a flexão lateral. É isso que ele tem que fazer. Tudo bem? O que acontece, então? Se ele tiver essa inflamação, se ele tiver essa neurite, ele vai sentir desconforto na hora da compressão. Na hora que ele vira aqui, vai comprimir, ele vai sentir dor, ele vai sentir o desconforto e ele vai relatar dor. E aí você para o exame. Então, como sempre, a gente faz em 3 momentos. Para quê? Para não errarmos na avaliação do paciente. Então, vamos lá? Pode fazer. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Percebem que ele fez o quê nesse teste, nas 3 vezes que ele fez? Principalmente nas 2 primeiras. Ele primeiro fez de pescoço e depois ele inclinou. A gente não pode permitir isso. Por quê? Aquilo que eu falo, vai estar compensando o movimento. Então, o que acontece? Ele não pode flexionar aqui, ele tem que flexionar o tronco. Então, nesse caso, o que você faz para ele? Orienta ele, fala assim, ó, não faça aqui, venha no todo, ó, tá vendo? O pescoço não se movimenta. No teste que ele fez isso e veio, tá? Aqui eu estou fazendo em excesso, para chamar a atenção de vocês. Ele não fez com tanta ênfase, mas só para mostrar, ilustrar para vocês que isso não pode ocorrer. O mínimo de desvio que ele fizer já está interferindo no teste. Então, permanece aqui, posição neutra. Não estamos avaliando o cervical, estamos avaliando tórax, região torácica. Então, ele precisa fazer simplesmente aqui, ó, tombar para o lado. Tá vendo que aqui agora manteve posição retinha, ereta? Aí o exame está perfeito, aí está positivo. Aí você pode validar o exame. Então, tomem cuidado. Não pode flexionar região cervical. Então, vamos lá. Como ele vai fazer agora? 3 vezes para o lado direito, da maneira correta, para a gente poder visualizar. Vamos lá. 1, 2 e 3.
Viu a diferença? Ó, não mexeu o pescoço, quer dizer, só região torácica trabalhou. Só a região torácica que é o que nos importa, é o que a gente está avaliando nesse momento. Nesse momento, perfeito o exame. Aí o que nós fazemos? Ele precisa fazer do outro lado também. Então, venho aqui e peço para ele realizar o movimento também para esse lado. Ó. Olha o pescoço, perfeito. 2, não está compensando. E 3. Perfeito. Então, você viu que agora ele realizou de maneira correta. O pescoço ficou em posição neutra. Então, não compensou esse desvio cervical. Avaliamos a região torácica. Se ele não sentiu desconforto, nenhum dos lados, não sentiu nada, então o teste foi realizado com sucesso. Ele, então, é um teste negativo para a dor. Então, o teste de Sheppleman a gente coloca como negativo e finalizamos esse teste. Tudo bem? E agora a gente vai fazer um teste, junto aqui o slide, que a gente chama de expansão do tórax. O que esse teste vai nos trazer? Eu vou precisar para esse teste uma fita métrica, tá? Fita métrica comum, que você tiver na sua casa, no dia a dia. E aí a gente vai fazer esse exame para a gente ver quão está trabalhando essa parte respiratória desse paciente. O que acontece? A gente vai fazer a expansão no homem. O normal é de ser a variação de 5 centímetros ou mais. Na mulher, a diferença já vem para 2,5 centímetros ou mais. Existe uma diferença entre homem e mulher no processo respiratório nesse momento, tá? Então, o que acontece? Se tiver uma diminuição na expansão, se não der esses números que a gente acabou de relatar, de 5 e 2,5, a gente pode sugerir, a gente pode imaginar uma patologia chamada espondilite anquilosante. Essa espondilite anquilosante é o quê? É uma inflamação das cartilagens, né, que estão envolvidas nessa região torácica. E isso não tem cura. Uma vez diagnosticado, não tem cura, a gente vai fazer um tratamento paliativo junto a esse paciente. Nós, que eu digo, você, fisioterapeuta, vai fazer a tua parte, o médico vai estar junto nesse trabalho, nesse conjunto, né, para fazer a melhor forma possível o tratamento. Então, isso é uma doença crônica, né, que pode levar a ter até dificuldade, no caso da região torácica, de respiração, pode ter dificuldade num todo. A qualidade de vida desse paciente não ser da melhor forma satisfatória. Então, o que acontece? Para eu fazer esse exame, como eu disse, eu vou precisar de uma fita métrica comum, qualquer fita métrica, né? Não tem necessidade nenhuma de ser uma diferente. Aí, o que acontece? A gente vai estar circundando a região do tórax desse paciente. E aí eu vou pedir para ele fazer o quê? Ele puxar, inflar o pulmão e a gente faz a medição. Depois ele solta. Então, a gente vai ver esse mecanismo de trabalhar. Inspirar e expirar, tá? Então, é dessa forma que a gente faz. Então, a gente vai passar essa fita métrica na região torácica, na região dos mamilos. É a melhor porção para você encontrar o equilíbrio do teste. Então, ali você não erra de forma alguma. Então, você vai fazer uma marcação no início e depois você pede para ele encher o pulmão de ar, o máximo que ele conseguir, e segurar para você ver o quanto que está trabalhando essa medida, tá bom? Então, vamos até o paciente, vamos realizar esse teste para a gente finalizar esse teste, então, de expansão do tórax. Então, o que acontece? Eu venho até o paciente, vou circundar na região do tórax, tá? Próxima região da região do mamilo dele, então a gente vê aqui. Depois eu mostro na frente para vocês virem como que ficou. E faço a medição, ó. Então, ele está me mostrando 107 centímetros, tá? Esse é o padrão dele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele encher o pulmão de ar e segurar. Vamos lá? Veio para 112 centímetros. Então, de 107, veio para 112. Quanto deu? 5 centímetros, né? Solta o ar, relaxa.
Voltamos aqui. Ele vai fazer isso quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, 107, novamente. Pode mudar? Pode mudar essa variação? Pode. Por isso que a gente realiza 3 vezes. Pode soltar o ar, tá? Pode ser que dê uma alternância. Então, a gente vai pegar a média desse exame. Então, no primeiro momento, 107 a 112, deu 5. Agora eu vou fazer de novo, ó. 107, vamos lá, pode encher. 112, solta. Eu fiz 2 vezes o exame, em 2 momentos. Os 2 momentos deram exatamente o mesmo. Eu preciso fazer o terceiro? Não necessariamente. Por quê? Se a gente vai pegar a média dos 3 e 2 desses medições já deram o mesmo valor, então está perfeito, não tem necessidade. Se tivesse dado uma diferença de números, aí você precisaria sim refazer a terceira medição e aí você chegaria na média, aquele que chegou mais próximo 2 vezes. No caso do nosso paciente, deu exatamente os mesmos números em 2 vezes. Então, não tem a necessidade de realizarmos a terceira vez. Então, vocês viram aqui atrás como que é feito. Eu vou pedir só para ele virar de frente para vocês, para eu poder mostrar onde que eu passei a fita métrica. O parâmetro que foi feito, só para vocês terem como ideia. Então, ó, a gente circunda, passa por baixo da axila dele, ó. E aí eu vejo se está na região de mamilo. Então, ó, o tórax dele está aqui, peitoral está aqui, está em região de mamilo. Então, aqui eu tenho certeza que está na posição correta, como estava no teste anterior. E aí, atrás, você faz a medição. Tudo bem? Então, a gente lembra que no homem varia de 5 centímetros ou mais, mulher 2,5 centímetros ou mais. No nosso caso, deu 5 centímetros exato. Então, no caso aqui, o paciente está com a parte respiratória, parte muscular dos músculos intercostais, perfeito, não está tendo disfunção nenhuma. Isso é um sinal positivo para ele. Então, o teste está dentro do padrão normal. Tudo bem? Então, a gente finalizamos nesse momento o nosso conteúdo. Aí, o que eu vou relembrar com vocês? Neste momento, a gente encerrou todos os testes torácicos do paciente. Então, recapitulando, relembrando, nós fizemos análise palpatória desse paciente, vimos vértebras, vimos ligamentos, vimos parte muscular desse paciente, fizemos a palpação do grupo muscular, fizemos a palpação da parte óssea, vimos se tem escoliose, se tem cifose. Então, o paciente estava tudo em condições normais, não apresentou desvio, não apresentou nada. Esse paciente especificamente tinha aquela característica, lembram? Da vértebra cervical 7 com a torácica 1, que a torácica 1 dele também era elevado, não é o padrão, não é o que a gente espera encontrar junto ao paciente. Normalmente a gente vai encontrar só a cervical 7 perfeito, mas no caso ali a gente até mostrou, até bacana de vocês virem, né? É uma forma de às vezes você encontrar um paciente dessa situação e você já está habituado a esse caso. Então, nós fizemos, então, essa parte toda, vimos a angulação da região torácica, né? Nós não mostramos, porque ela tem compensatório com lombar, então, quando a gente fizer lombar, você vai entender e compreender melhor essa análise de amplitude articular. E fizemos testes específicos de região lombar, de região torácica, né? Desculpem, para a gente chegar ao conselho, chegar ao consenso da parte de avaliação. Fizemos toda a análise, chegamos à conclusão do paciente, fechamos o diagnóstico e, a partir desse momento, você vai dar ênfase, então, ao início do tratamento dele, para ter o sucesso, para ter o resultado que você tanto almeja, que é a alta desse paciente. Que esse paciente consiga retornar ao seu lar no final do tratamento de maneira satisfatória, sem dor, que é o que mais incomoda esse paciente, e você tenha sucesso no seu tratamento e você tenha sucesso na sua profissão, sempre. Então, o que eu tinha que falar hoje, nessa parte de região torácica, eu agradeço a companhia de vocês, agradeço a aula de hoje, a atenção que vocês tiveram, e tudo de bom, até a próxima. Até mais, tchau, tchau.
Então, meninas, nossa terceira aula prática. O que vocês acharam? Gostaram da aula? Eu gostei. Tô gostando desse professor. Eu também. Os últimos 2 professores, esse e a da matéria anterior, eu tô gostando bastante deles também. Eles explicam Sim, muito ele bem, também é bem bacana, né? eles são muito claros, né? Eles são didáticos, é bem legal. Além do que, né, gente, são matérias mais aproximadas do que a gente vai vivenciar, né? Então é mais gostoso para a gente ver isso. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa para acrescentar? Alguma experiência para dividir? Não, eu não tenho nada, não. Eu também não tenho, não. Então tá, gente. Então o que a gente pode fazer é continuar com o nosso canal aí de comunicação, tá sempre aberto, né? Via WhatsApp. E contem comigo. Precisando de alguma coisa é só me chamar. Combinado? Eu chego nas suas costas, líder. Combinado. Fala com a Ilka Combinado. sobre a aula. Oi, Escandaloso. Então tá, meus amores. Um beijo, um queijo, bom descanso, uma boa noite. Lembrando que amanhã a gente não tem aula, tá? Tá bom. Boa noite, meninas. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus também. Tchau. Boa noite.